Vamos lá, gente. Conversando com o Jordão, até sobre o que falaria, ele pediu para que contasse um pouco da história das comunidades. Primeira vez que eu falo sobre isso, e fui pensar em quais pilares ali nos sustentou ao longo de 20 anos para criar negócios baseados em comunidades. Um pouquinho sobre a minha experiência nesse ponto. Em 2001, há 20 anos atrás, eu lancei o eMasters, que foi uma comunidade que atingiu cerca de 450 mil desenvolvedores. Na época eu tinha 17 anos, foi meu primeiro trabalho, primeira empresa mesmo, formal. Antes disso eu tinha brincado de algumas coisas. Ali com um pico de 10 milhões de acessos mês, uma série de congressos globais, e a gente também geriu e gera até hoje comunidades de empresas como Amazon, a parte de AWS, PayPal, TOTS, etc. Então, ali durante 10 anos, trabalhando com comunidades de desenvolvedores, e depois de 10 anos, a gente lançou como projeto do eMasters o E-Commerce Brasil, que depois virou uma empresa, uma comunidade separada. O E-Commerce Brasil é hoje o principal programa global, o maior programa global de fomento ao e-commerce. A gente já investiu 60 milhões aqui no mercado de fomento mesmo, fomento absoluto. Temos o site mais visitado do setor no mundo, temos o evento eleito, o principal evento corporativo no Brasil, uma série de atividades com a ONU, enfim, nesses últimos 10 anos. Então, em 20 anos, 20 de Masters, 10 de E-Commerce Brasil, essa é um pouquinho da experiência que eu tenho. Então, vamos lá, dos 10 pilares, primeiro pilar eu queria começar pelo modelo de negócios. Eu vou tentar falar dos pilares e trazer um pouquinho de exemplo da experiência que eu tive aqui. Cara, nos dois casos, e principalmente no E-Commerce Brasil, que foi uma coisa mais profissional depois de experiência do Masters, acho que foram alguns meses rabiscando modelo. O primeiro ponto, precisa ser um modelo diferente, não adianta ser um modelo padrão. Para criar comunidade, você não pode ser concorrente, você não pode vender produto ou vender serviço que alguém venda dentro da comunidade, dentro do mercado, você não pode ser concorrente de ninguém, você tem que desenhar um modelo diferente. No nosso caso, vou dar o exemplo aqui do E-Commerce Brasil, quando a gente criou o modelo do E-Commerce Brasil, basicamente, depois de alguns meses, a gente chamou de mantenedor. Basicamente, o que era um mantenedor? As empresas queriam stand nos grandes eventos, queriam patrocinar os grandes eventos, bacana, mas você tem que bancar todas as outras iniciativas que a gente tem aqui de fomento. Isso era muito comum no mercado do eMasters, né, que era um mercado de dev, um mercado mais colaborativo, diferente do mercado de varejo. Teve muita resistência no começo, a gente, basicamente, no primeiro ano, a gente deu metade das cotas, em 5 anos a gente tinha 90 empresas de fila de espera, já com algumas outras 100 já em mercado. Mas desenhamos uma coisa completamente diferente, tivemos bastante certeza daquilo ali, não abrimos mão, era muito comum. Eu tenho valor de mídia para revista, eu tenho valor de mídia para evento, eu tenho valor de mídia para online, não posso assim, não vou fazer desse jeito. Então a gente teve que brigar e foi o que sustentou ali os modelos até hoje. O segundo ponto peça licença para entrar, saber como entrar. A gente tem que entrar de sola, não adianta. No mercado de hoje, não adianta fazer umas coisinhas aos poucos. É legal fazer aos poucos, você cria raiz, mas os ciclos estão muito rápidos, tem que entrar para valer, entrar com tudo, mas respeitando muito o mercado. E aqui também um pouco de E-Commerce Brasil. O eMasters nasceu de uma colaboração de tudo que existia naquela época, juntamos tudo e criamos o eMasters. E no E-Commerce Brasil um pouco diferente, marquei almoço com todos os grandes players na época. O EBIT tinha a premiação de empresa, pessoa jurídica de e-commerce, a gente criou a premiação pessoa física, a Câmara Net que existia na época, a gente fazia nossos eventos, o painel de abertura da Câmara Net, a gente juntou tudo e fomos fazer o que eles não faziam, né? A gente foi fazer todo um trabalho 360, mas completando, todo o ecossistema precisa te abraçar, você não pode deixar nenhuma peça solta. Então, o ecossistema te abraçando, você cria uma comunidade, todos abraçando aquela comunidade. E aí vai para o ponto 3. Talvez esse ponto 3 é o ponto que eu acho mais importante, que é esse senso de pertencimento, a questão de colaboração de ecossistema. O que é isso? A comunidade tem que se sentir dona daquele produto, daquela empresa. E isso, estrategicamente para o negócio, é muito importante. A partir do momento que uma empresa, no nosso caso, a gente trabalha com os mantenedores, ele se sente parte daquilo ali, todo evento, nossa aguinha, a água era personalizada com marca de cada empresa, absolutamente tudo que a gente faz tem a participação dessas empresas, eles divulgam o projeto, eles abraçam, eles defendem todos os convites, né, algumas das coisas do que a gente faz são coisas bem restritas, ou caras, ou coisas específicas, são grupos,
E a gente conta com essas empresas para convidar, com conteúdo. Eles não só sustentam financeiramente o projeto, mas sustentam tudo que a gente faz. Esse senso de pertencimento talvez seja a grande sacada em absolutamente tudo que você for fazer. Qualquer projeto, qualquer desenho, qualquer curso, qualquer site, envolva toda a comunidade. O quarto ponto é tentar tirar o dinheiro. Isso aqui é um ponto bem interessante aqui, tirar o dinheiro da frente. Por quê? Pela legitimidade. Um exemplo do que a gente fez, a gente tem quase 200 cursos ao longo do ano, cursos, workshops, pequenos cursos. A gente não vende esses cursos, são cursos gratuitos, aí você usa as empresas do setor para ministrar os cursos, as empresas, você tem um plano de patrocínio anual, uma treinadora, alguma coisa, envolve tudo isso, eu não tenho nada para vender, eu passo o ano, eu não vendo para pessoa física, né, toda a comunidade, digamos assim, eu não vendo nada para a comunidade, tudo que eu dou para a comunidade eu ofereço de forma gratuita, e eu também não tenho nada para vender do outro lado. Se eu sento para tomar uma cerveja com o Jordão, tomar um café com ele, eu teoricamente não tenho nada para vender para ele, eu não tenho nenhum produto, não tenho nenhum serviço. O meu dia a dia das nossas redes, eu não estou vendendo um curso ali o tempo todo, mas basicamente eu estou oferecendo cursos, pesquisas, papers, inteligência de forma gratuita. Você vai criando, vai abraçando o mercado, vai abraçando a comunidade, vai dando esse senso de comunidade e tirando o dinheiro, vai ficando uma coisa bem mais imparcial. É um ponto bem interessante. O 5 ponto, preencher os espaços vazios. Isso aqui é muito importante, ficar de olho em cada coisa que esteja solta ainda dentro daquele seu mercado, dentro daquela sua comunidade. Aqui, especialmente para 2 pontos aqui. O primeiro é que você é líder, você é o guia, né? A partir do momento que você tem a comunidade, você lidera aquela comunidade, você é o guia, você precisa enxergar antes que eles enxerguem. Não adianta ficar perguntando o que eles querem, você precisa estudar e enxergar antes. Você vai abraçar cada vez mais e esse é seu papel, a sua missão. O segundo ponto também é para se proteger. Se você não vê as novas oportunidades, outras empresas vão abraçando aquela oportunidade e teoricamente colocam em risco o seu negócio, digamos assim. Ponto 6, correndo aqui pelos 18 minutos. Isso aqui talvez um dos pontos mais estratégicos, mais importantes aqui. Cuide de quem não faz parte. Uma das coisas que mais doeu de eu ter ouvido em toda a minha trajetória, de empresas, por exemplo, que estavam fora ali da comunidade, do circuito do E-Commerce Brasil, falar que o E-Commerce Brasil era uma panelinha, as empresas que não estavam ali não conseguiriam colaborar com a comunidade, etc. Por um lado, acho que tudo tem os dois lados, né? Vai ter uma razão por um lado, né? Tem as empresas que patrocinam, que usam aquilo ali, que exploram, mas me incomoda porque eu preciso realmente representar o mercado. Então, por todos esses 20 anos, às vezes eu tenho muito mais preocupação com quem não está dentro, do que quem está dentro. Por quê? Fulano, a gente vai ter um evento aqui, infelizmente eu não consigo te dar um stand, vai querer muito sua presença, você precisa de convite, você quer estar lá com a gente, vamos almoçar, o que você precisa na sua empresa. Se esse cara não se sentir representado, muito provavelmente ele vai tentar criar um outro movimento, juntar empresas que estão fora ali. A gente cria o desejo, né? Quando você cria uma comunidade bacana, o desejo das empresas é chegarem até ali, e enquanto as empresas não chegam, elas precisam se sentirem representadas, senão elas acabam criando uma outra coisa, e essa outra coisa pode se virar um concorrente. A gente está falando aqui de comunidades baseando negócios, eles podem virar concorrentes aqui, pode não ser legal, até porque essas empresas precisam ter a simpatia necessária para virar seu cliente ou seu parceiro nos próximos anos. Ponto 7, credibilidade e construção de marca. Não adianta fazer tudo isso, todo o trabalho bem feito, se você não tiver uma marca relevante, uma marca, acho que gere respeito, né? Então, a credibilidade é uma coisa, é um trabalho longo de ser conquistado, e é um trabalho muito rápido de você perder. Então, você vai receber propostas indecentes, a partir do momento que você vai tendo liderança, vai tendo destaque, e se você abrir mão, em um caso, você faz não de fazer coisa errada, mas você privilegia um ou outro dentro de uma comunidade, sua credibilidade vai embora. E a mesma coisa de construção de marca, tem que ter uma marca extremamente forte. Outro exemplo, quando a gente lançou o E-Commerce Brasil, o E-Commerce Brasil foi um projeto Google e Abril. A gente pegou a credibilidade emprestada, digamos assim. Então, no começo, você precisa trabalhar, usar a credibilidade de outras marcas, foi bem estratégico para a gente.
A própria marca e-commerce Brasil é uma marca muito forte, o nome Brasil também para a construção de marca ao longo de alguns anos ali, a gente conseguiu chegar a esse patamar, e é um patamar que, se a gente faz qualquer besteira aqui, a gente coloca em questão tudo que a gente construiu em 10 anos. Coloca em xeque a credibilidade que a gente construiu. Hoje a gente trabalha com uma série, a arte da comunidade, você trabalha com uma série de concorrentes, mas tendo a confiança de todos os lados, onde uma informação que vai chegar para um não vai para outro, a imparcialidade, isso é uma coisa que você conquista com muita transparência e muita honestidade. Então, quando alguém chega para mim, e quando uma empresa chega para mim assim, Thiago, eu quero entrar, mas eu exijo exclusividade, cara, então isso não tem nada a ver com comunidade, eu não posso te atender. Mas eu vou estar com uma outra empresa? Sim, essa coisa de concorrência não é uma coisa que entra muito na minha cabeça, mas é o pilar de você não oferecer exclusividade, esse é um dos pilares. A partir do momento que você tem 2 ou 3 empresas concorrentes dentro da comunidade, você precisa ter essa credibilidade, essa transparência. 8º ponto, conteúdo. Aqui desde quando eu comecei na internet, há 20 anos atrás, se falava conteúdo é rei, o conteúdo é o foco, as pessoas, querendo ou não, estão ali pelo conteúdo. Na comunidade, em uma comunidade, você vira um hub. É muito comum você ser mais um hub do que qualquer coisa, um hub de conexão, um hub de conteúdo, de experiência, de networking. Você vai usar toda essa comunidade para a produção de conteúdo colaborativo, não tenha dúvida disso, precisa ter colaborativo, mas ao mesmo tempo você precisa de ter conteúdo próprio para gerar autoridade. Talvez você seja, como hub, você seja a única empresa, a única entidade que consegue tais informações, mesmo que sigilosas. Por exemplo, eu quero saber, falando de e-commerce aqui, eu quero saber o índice de taxa de conversão de logística reversa ou a taxa de entrega com sucesso de alguma mercadoria. Vocês sabem quem perguntava, puxando dados, né, sem nomear os clientes, e dados gerais. A gente consegue buscar inteligência com os parceiros ou com as autoridades que a gente tem por perto e gerar conteúdo próprio. O produzir conteúdo próprio, inteligência própria, ser referência, pesquisa, etc., é muito importante, está na nossa mão. A partir do momento que você é o hub, não abra mão de gerar inteligência porque os outros geram, mas se preocupe em gerar conteúdo que só você consegue gerar justamente por você ser esse hub. Ponto 9, chegando mais ali no finalzinho, isso aqui é uma das coisas mais difíceis de você trabalhar, porque envolve o ser humano. Você fez uma comunidade, você construiu uma comunidade, você está liderando uma comunidade, você tem um poder muito grande nas suas mãos. O poder de quem fala, quem deixa de falar, quem você apresenta, quem entra em determinado local, quem não entra. Ou você tem muito tesão de servir, o poder é para servir. Quanto mais poder você tem, quanto mais poder você ganha como comunidade, você precisa usar esse poder para servir cada vez mais a comunidade. A partir do momento que você deixa o ego te assumir, ou a comunidade ela vai trazer uma série de problemas que você precisa resolver. Então, você vai servir a comunidade, ou aquela série de problemas que vai te incomodar. A partir do momento que está te incomodando, você coloca um ego ali em cima, e sua comunidade, você acabou de acabar com a comunidade naquele momento. Então, o servir o tempo todo, isso serve para você e serve para seus funcionários. Seus funcionários, eles vão adquirir poder também o tempo todo, porque você tem a comunidade ali, é quase como uma associação, a entidade ali, né, o cuidar daquela comunidade. Para cuidar daquela comunidade, você tem que servir, você tem que colocar à disposição da comunidade. Isso aqui é uma coisa mais óbvia, mas é o que mais acontece, é muito difícil. A partir do momento que você deixa o ego assumir, a comunidade foi embora. E o último ponto, também uma outra sacada, isso aqui é uma coisa minha particular, eu sou um cara mais de back, e eu acho que o mistério é uma coisa extremamente importante dentro também de uma comunidade. Se você... por exemplo, o que é o e-commerce Brasil? O que é o eMasters? Eu adorava ouvir falar isso. É uma associação, a gente vai para evento fora, né, fora do país, as pessoas acham que a gente é do governo por causa do nome Brasil, é uma empresa privada, quem são os sócios, quem fundou, quem é o fundador. Esse mistério, isso é importante como proteção de negócio,
mas também é importante para você colocar a comunidade, o setor, o seu segmento acima de tudo. Então, o que é o eMasters? É uma grande comunidade, é um grande grupo de developers. O que é o E-Commerce Brasil? É um grande fomento ali, é quem abraça o setor de e-commerce, independente se tem o Thiago na frente ou qualquer outra pessoa. Sempre que possível, eu vou querer passar completamente despercebido. A partir do momento que você tenha pessoas que passam a ser maior do que isso, acho também que essas pessoas ficam maior do que a comunidade. Então, como 10º ponto, esse mistério sadio, né, saudável, é também interessante ali para a manutenção do negócio como comunidade. Bom, acho que é isso, deu 16 minutos aqui, 2 minutinhos a mais, corri um pouquinho, desculpa se foi muito rápido, obrigado, espero ter passado. Vamos lá, deixa eu descompartilhar aqui na tela. Thiago, diga. Thiago, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, enquanto o Jordão está passeando aí no Parque da Aclimação. Você falou que as pessoas têm medo do concorrente, né, assim, e o concorrente é bom para o nosso negócio, né, o concorrente bom melhora a gente, né, o concorrente ruim acaba com o mercado, mas o concorrente bom ajuda a gente, né. Quando a gente fala de comunidade, isso é importante também, né? Ter gente do mesmo nível competindo com a gente, não é isso? Ô, Júlio, eu vou até mais longe, cara. Esse conceito de concorrência, para mim, é um dos conceitos mais absurdos que existem. Não entra na minha cabeça. Isso quando eu não sou de São Paulo, né? Quando eu vim morar em São Paulo, eu fui morar ali na Teodoro, em Pinheiros, ali na perto da Teodoro. Né? Aí eu contei ali, em 2 quarteirões, tinham 200 e poucas lojas de instrumentos musicais. Cara, se você tem uma empresa que faz uma coisa semelhante que a sua, ele é muito mais parceiro seu do que concorrente. Obviamente, ele vai estimular, vai te jogar para cima, você não pode, né, o concorrente nesse sentido, né, se você vai ser a principal empresa do seu segmento, você vai puxar se eu tenho um evento crescendo e eu faço evento, eu vou querer fazer cada vez um evento maior, mas eu vou ter aquele outro evento como parceiro e não como concorrente. São os mesmos patrocinadores, é o mesmo público, cara. Se é bom numa coisa, outro é bom na outra. Então, esse termo, para mim, incomoda um bocado. Teoricamente, empresas concorrentes têm a missão parecida, têm o mesmo mercado, faz muito mais sentido elas serem parceiras do que usar o termo concorrente. Thiago, eu quero fazer uma pergunta na linha da Júlia aí. Tá vendo a pergunta da Júlia? A pergunta é sobre patrocínio, porque está cada vez... com o digital, né? E ROI, e Analytics, está cada vez mais difícil para propaganda que você não consegue medir, provar que o cara tem que pular para dentro, né? Tipo patrocínio, sabe? Vem patrocinar meu evento aqui, tem 5.000 pessoas, mas quanto que eu vou vender, né? Tá cada vez mais assim, né? Então, qual que é a fórmula para vender patrocínio hoje em dia? Acho que a primeira coisa é pensar diferente. O Brasil tem um problema, acho, né? Ele é muito manada, né? A gente pensa uma coisa e faz todo mundo igual. Quando criou-se a questão de mantenedor, basicamente precisava fazer dinheiro, né? Precisava manter aquele projeto, aquela comunidade, precisava fazer tanto de dinheiro. Quem vai bancar é o patrocinador. Cara, eu fiquei 2, 3 meses conversando com eles, perguntando o que eles tinham de interesse, o que era o retorno para os caras. Vários dos casos, no começo ali, eu assumi a bucha, né? Eu lembro de hoje uma grande empresa, na época eu cheguei para o cliente e falei, quantos clientes você precisa vender para bancar aqui o patrocínio? Ele falou 9. Então, espera que me dá aqui que eu resolvo para você. Então, o risco era meu, não era dele. Eu tinha certeza que ele ia ter resultado, não ele. Entreguei 11 clientes para ele no primeiro mês, beleza, ele nunca mais deixou de ser mantenedor. Mas eu fui conversando com eles, e não é só venda, o mantenedor não é venda. A gente tem muito trabalho de conteúdo, muito trabalho de construção de marca, muito trabalho de relacionamento. Por exemplo, no e-commerce Brasil, o eMasters é diferente. O eMasters são 2 públicos diferentes, né? O desenvolvedor e o profissional de e-commerce. O e-commerce Brasil, os eventos são caros. Para quê? Para qualificar o público, e os convites ficam na mão dos patrocinadores para relacionamento, para convidar prospect, clientes, etc. Porque eles precisavam daquilo. Muito do que eles me falaram assim, Thiago, eu preciso de relacionamento, não consigo fazer relacionamento com o cliente. Beleza, eu vou resolver isso. Preciso de publicar conteúdo. Não, beleza, a gente cria uma série de coisas para conteúdo. Agora o cara precisa vender, o que paga o resultado é vender. Então foi desenhado em cima do que eles precisam, e não ao contrário. O que você vê hoje
criando uma cota e tentando fazer o cara entrar naquilo ali. É difícil, e está cada vez mais difícil. Agora que o evento digital está sendo difícil dar retorno no patrocinador, você tem que tentar entender o que ele quer, ele vai querer palestra, se você der muita palestra, se você desequilibra o seu evento. Então, é entender o que ele precisa. Show de bola! Thiago, sou admirador do seu trabalho desde sempre, parabéns, cara. O moleque começou com 17 anos. Qual a probabilidade? Vai ver a história onde o Thiago nasceu, de onde ele veio. Porra, meu. O cara é foda, o cara é foda, o cara é foda. O cara só merece aplaudir de pé. E eu agradeço assim, viu, Thiago? Porque o Thiago é super low profile, super bastidores. Você vai no evento e-commerce Brasil, tem 10 mil neguinhos. Você não... Quem será que criou isso aqui? É aquele menino ali passando ali, ele não aparece, não quer aparecer. Ele coloca a Viviane no palco, que é outra pessoa sensacional. Então, brigadão, Thiago. Ele nunca falou e ele falou aqui pra gente, ele nunca tinha feito esses slides que nem ele falou. Então, cara, você é foda e você não deve ficar nos bastidores não, meu. Todo mundo tem que te conhecer. Escreve logo o livro aí sobre o e-commerce no Brasil, o e-master e tal, porque todo mundo tem que te conhecer. Falou? Obrigado pelas palavras. Eu acho que a vantagem é justamente essa. Eu não estava no meio do vício de São Paulo, você faz a coisa diferente. Acho que isso é muito bom. Fazer diferente, acho que é o que mais importa. Se fosse para sair de casa para fazer a mesma coisa, eu fico em casa com meus filhos. Obrigado mais uma vez, parabéns, Jordão. Espero que tenham gostado. Realmente foi criado para vocês e tamo junto.